Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. Com muita satisfação e com muita alegria, cumprimento a todos através de mais um estudo da Palavra de Deus. Gostaria de convidá-los para uma palavra de oração. Santo Deus, muito obrigado pelo teu amor, o teu carinho, o teu cuidado por nós, principalmente em nos encaminhar lições a cada dia que de fato, Senhor, nos prepara para vencermos os obstáculos de nossa fé e, acima de tudo, em muito breve, poder abraçá-lo nas nuvens dos céus, indo em direção à Canaã celestial. Nós queremos suplicar neste momento que perdoe nossos pecados e faltas, de nossos lares representados e de todo o teu povo que habita sobre a face da terra. Prepare-nos para o teu reino, é o que te suplicamos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Hoje, os ensinos de Jesus e o grande conflito. Eu diria que esse aqui é o ponto central da palavra viva, do Cristo vivo em contato conosco. Através de sua palavra, esse contato se torna imediato, instantâneo, de forma absoluta, através da palavra dele, em harmonia com o Santo Espírito do Senhor. Temos condições de compreendermos orientações claras que nos conduzem ao pódio da vitória, juntamente com Cristo. Aqui temos o verso principal. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Veja que Cristo, quando falou isso aqui, ele ainda não teria passado pelo Getsêmani. Ele ainda não teria subido ao Calvário. E, no entanto, falou isso com a autoridade de quem tinha absoluta certeza da vitória. E como nós conhecemos a sua história escrita e temos a convicção dentro de nossos corações da vitória de Cristo, ao lermos isso aqui, ao refletirmos sobre isso, como não termos a certeza de que também seremos vitoriosos, porque Ele, o vitorioso, nos garante a nossa vitória. Basta que nos rendamos a Ele, para que Ele governe a nossa vida, que Ele dirija os nossos pensamentos e as nossas decisões e as nossas escolhas. No segundo tema, muitos tipos de descanso. Claro, olhando da ótica humana, temos muitos tipos de descanso e nem se fala em tantos tipos de cansaços que nós temos. Todos eles têm o descanso certo. Agora, o que está revelado aqui, em Mateus 11, 29, tomai e aprendei. Observe esse detalhe. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Veja bem, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Por quê? Porque sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para as vossas almas. Veja que esse detalhe, tomar e aprender, tomar, colocar sobre nós o jugo de Cristo, nos revestirmos das vestes de Cristo, da justiça de Cristo, da vitória dele. Meus amados, ao colocar esse jugo dele sobre nós, é suficiente para revestirmos a nossa memória do aprendizado focado nele, de mansidão e humildade, que ele geneticamente possuía pela sua característica genética
com o pai. Porque a característica genética dele com a mãe estava pegando o Adão que caiu. A genética dele com o pai estava formando o Adão que iria vencer o que o primeiro Adão não venceu. O Adão geneticamente caído, representado no sangue que corria nas veias de Maria e pelas veias do nosso Mestre, seria provado para o universo inteiro que alguém nascendo na descendência do pecado, como um de nós, o Verbo que se fez carne, seria vitorioso a ponto não só de ter a vitória, mas de nos garantir a nossa vitória. Esse é o grande X da questão. Ele não só venceria como venceu, como nos condiciona a vencer, basta que aprendamos com ele, que é manso e humilde de coração, e possamos aceitar espontaneamente, nos revestirmos do seu jugo, do jugo dele, do jugo de Cristo. Aí sim, a única forma de encontrarmos descanso para as nossas almas. Enquanto vivermos nesse mundo, precisamos desse descanso. Esse sossego é nada mais, nada menos do que a vitória. Nós, mortais, nos cansamos fácil. Basta perdermos a motivação que nos sustenta em nosso foco. Basta perder. Vai-se embora o ânimo e vem o cansaço, o desgaste, principalmente emocional, onde as pessoas chutam tudo, larga tudo para lá e pronto. Deita com a carga. Mas Cristo, Ele nos leva nos braços e nos coloca no pódio, porque Ele já garantiu por antecipação a nossa vitória. Este é o verdadeiro descanso. Porque lá no reino eterno, nunca mais nos cansaremos. Voltaremos a ser originalmente como fomos criados, a nossa raça antes de cair. Mas enquanto vivemos neste mundo, se perdermos de vista este foco, o jugo de Cristo, se perdermos de vista essa orientação de aprendermos com Ele que é manso e humilde de coração, desanimaremos em nossa jornada, deitaremos com a carga e não há quem nos levante. É muito pesado. O jugo de Cristo, esse não, é característica divina e nos capacita a vitória eterna com Cristo, no pódio de Cristo. E receberemos como prêmio final a redenção absoluta de nossa raça. Terceiro tema, plantio e colheita. Aqui, ao analisarmos Mateus capítulo 13, verso 3 ao 8 e verso 18 ao 23, nós temos alguns personagens dessa trama muito interessante. Primeiro, o foco principal da trama, que somos nós, os ouvintes, que agora mesmo analisaremos aqui nesta parábola, que é uma verdadeira trama. Um deles será vitorioso. São 4 tipos de ouvintes. O segundo personagem observado aqui é o semeador, que é o nosso Salvador, que nos manda a semente, que é a palavra do Deus vivo, que se semeada no campo certo, no lugar certo, no terreno correto, produzirá frutos em abundância. Mas qualquer um dos outros 3 tipos de terreno, que representa os outros 3 tipos de ouvintes, muito triste. Sem futuro, sem produção. E tem um outro personagem também, que aqui aparece como aves. E eu diria que até ave de rapina, mas ave de rapina comendo semente, analisem. Se come a semente, que é a palavra,
tira a salvação. Porque se não vai produzir fruto, não tem salvação. Porque se não nasce fruto, como que vive? Sem alimento? Morre, perece. E quem que come? A rapina. Aonde está o cadáver, aí ajunta as águias. Aí ajunta os abutres, os urubus. A palavra, que é a semente, é a principal base do nosso foco. Do foco dessa trama, que somos nós, os ouvintes. Veja aqui então os 4 tipos de ouvintes que aqui aparecem. O primeiro deles é o estradeiro. Estradeiro. E ainda diria que ele carrega um saco de semente furado. Sai jogando na beira da estrada, tratando de passarinho. O tempo todo. Não nasce nada. Beira de estrada, sem chance. Só mata e margaça. E tem gente que gosta de ser assim. Dentro da parábola, esse estradeiro, que deixa a semente na beira da estrada, para tratar dos passarinhos, que ele mesmo não alimenta dela. Ele não para em lugar nenhum, nem para colher. Ainda que nascesse alguma coisa, ele não para nem para colher. Representa aquele tipo de pessoa que ouve a palavra, entra no ouvido e sai no outro. Não aterriza, não cai a ficha, travado. E vai a estrada dentro, para ver o que vai dar no final. O outro tipo que aparece aqui é o cascalheiro. Cascalheiro. Ele mexe só com cascalho, só com pedregulho. Ele quer fazer plantio a qualquer custo na pedreira. E lá na pedreira, a semente cai, pode até ter alguma terra boa por ali, de alguma chuvinha que deu, acumulou um barrinho daqui ou dali. Só que a hora que a semente solta a raiz, não vai fundo a raiz. A plantinha até nasce rápido. Na hora que bate o sol, ela... é o fogo de palha. Pessoas que ouvem a palavra, sofrem aquela emoção maravilhosa, sentem aquela emoção maravilhosa. Aí eu vou mudar de vida. Mas as primeiras dificuldades, desiste. Não produz também nesse tipo de terreno. O terceiro tipo é o margaceiro. Margaceiro. É aquele cara que quer plantar só na margaça. Os cuidados da vida, as espinheiras da vida, os cipós da vida, né? Abafa, a planta nasce no meio da ciposeira, mas não tem como produzir fruto porque está abafado na margaça da vida. Esses margaceiros não querem deixar margaça, ele quer produzir fruto na margaça. E não tem jeito. Que tristeza. Quer ir para dentro da igreja levando a margaça da vida junto. Não adianta. Nós precisamos de produzir frutos. O quarto tipo é o único que funciona. O ajuizado. Sabe por quê? Porque ele planta em terra de cultura. Ele prepara o terreno, joga a semente, aí dá fruto 1 a 100, 1 a 60 e 1 a 30. Promove o evangelismo, promove a missão do ID, articula, interage com o reino eterno e com a palavra, com a missão do ID. Não há como imaginar pessoas destinadas à salvação sem se envolver na salvação de outros. A salvação é individual, mas Cristo nos comissionou como seres vivos de levarmos essa mensagem de salvação a outros, de avisar isso a outros. Ainda que eu não sei dar estudo bíblico, eu vou pegar na mão e levar para quem sabe dar estudo bíblico. Vou levar para a igreja, vou incentivar, vou dar bom testemunho, para que de alguma maneira eu alcance alguém, eu avise alguém, eu promova, eu condicione, eu proporcione condições para que alguém chegue a Cristo ou chegue à palavra viva. Eu não posso deixar de me envolver. Preciso me envolver. Somente o ajuizado, que planta na terra de cultura, que dá fruto 1 a 100, 1 a 60 e 1 a 30. Só esse
é que produziu fruto. E dessa maneira, nessas condições, não importa a quantidade, mas está envolvido, todo verdadeiro missionário já nasce na obra de Deus como missionário. Veja o que a Penha Inspirada disse. Não se esqueça disso. Construir sobre a rocha, quarto tema. Aqui é outro ensino fantástico do nosso mestre. Mateus 7, 21 a 27, ele orienta claramente o único tipo de construção segura, de opção sensata. É construir sobre a rocha. Ele mesmo é essa rocha. A nossa fé, a nossa vida deve estar construída sobre essa rocha. É a única forma de aguentarmos as tempestades dessa vida, as ventanias, as tsunamis, os furacões. É a única maneira da nossa casa ficar de pé. Vocês lembram das pirâmides que tem lá no Egito? Pois é, elas foram construídas há mais ou menos há 300 anos antes do dilúvio. O dilúvio veio, devastou a face da terra. As pirâmides, continua lá ou não? Está lá. Construções feitas com alicerce certo, pode dar no que dá. Pode ventar, pode encher d'água, ela fica lá, firme. Se a nossa fé for sustentada em cima da rocha, teremos salvação segura para nós e os nossos lares. Cada um de nós seremos uma arca individual para atravessar qualquer forma de dilúvio deste mundo e alcançarmos o arco-íris da promessa. Por outro lado, no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, verso 17 e o 18, Cristo faz uma alusão ao Salmo 118, 22, sobre a pedra de esquina rejeitada pelos edificadores, que quem rejeita essa pedra comete uma rejeição fatal, por causa de uma opção fatal. Vai ser esborrachado sobre essa rocha. Quem rejeita a rocha vai se esborrachar nessa rocha, nessa pedra. Pense nisso, meu amado irmão. Pense nisso, minha amada irmã. Precisamos construir sobre Cristo e não nos esborracharmos nele porque rejeitamos a pedra de esquina. Reflita sobre Lucas 18, de 17 a 18. Não julgueis, quinto tema. Mateus capítulo 7, verso 1 ao 5. Aqui nós temos algo tremendo. Julgar, criticar. Isso é seríssimo, irmãos. Nós estamos falando de mortais autênticos que somos. Olha, muitas vezes, vestuário, religião, alimentação, são pedras de tropeço na nossa vida que nos arremessam sobre as almas que o Senhor quer salvar. Porque esses ícones sociais e religiosos que determinamos como sendo regras próprias desenvolvidas para condicionar salvação, desenvolveu preconceitos ou teses preconcebidas que nos transformam em rochas arremessadas sobre as pessoas que Cristo quer salvar. E começamos a julgar as pessoas por causa de ícones morais, sociais, religiosos que nós desenvolvemos como base para julgar as pessoas, para medir as pessoas que serão salvas ou não serão salvas, que merecem estar ali ou não merecem, que têm condição de fazer isso ou não têm. Meus amados, o preconceito, ele precede a maioria desses tropeços, desses ícones que nós chamamos de regras criadas por nós, tradições criadas por nós. E isso é geral, em todas as religiões. Você começa a falar da palavra de Deus para alguém, a primeira coisa que a pessoa pergunta: qual é a sua religião? Qual é a sua igreja?
Dependendo da igreja que você falar que você pertence, já era. Não quero nem escutar o que você tem para falar. É incrível. É incrível como que as pessoas desenvolvem preconceitos. Se a pessoa está com o Espírito Santo, está inspirado e está falando da palavra viva, do Deus vivo, por que que interessa a pessoa querer saber a religião do outro? O importante não é estarmos conectados com Cristo e transpirarmos a luz, transpirarmos o tempero de sermos sal da terra e luz do mundo. Coisas que são detalhes se tornam barreiras, porque nós formamos essas barreiras. E começamos a julgar as pessoas pelos padrões que nós desenvolvemos, e não pelos padrões que a palavra desenvolveu. Porque ao que me consta nas Escrituras Sagradas, Cristo veio salvar o que havia perdido. Ele veio para resgatar. Ele veio para redimir. E todos que habitam neste velho mundo, que são caídos, precisam da restauração, precisam da redenção. Os que não precisam são aqueles que nunca caíram. Mas todos que nasceu na descendência de Adão, de Caim e Abel, aqui neste mundo, precisam. Todos que nasceram na descendência de Noé, precisam. Todos que nasceram da descendência normal deste mundo de pecado, precisam da redenção. Todos estão, de alguma forma, igualmente doentes pelo pecado, condenados à morte eterna. Só receberemos restauração, vida eterna em Cristo. Por isso, jamais deveremos julgar as pessoas, para que não sejamos julgados com a mesma medida que nós estamos medindo as pessoas, e impedindo a salvação para muitas pessoas, que automaticamente estaremos impedindo a nossa própria salvação quando nos tornamos barreira para outros serem salvos. Porque criamos regras. As coisas da igreja, as coisas de Deus não são desorganizadas. Tem as suas regras, os seus estatutos, os seus mandamentos. Mas são coisas simples, práticas. O foco principal é Deus acima de tudo. E amarmos o próximo como a nós mesmos. Amar a Deus acima de tudo e ao próximo como nós mesmos. Jamais falar o que não quer ouvir. Jamais fazer o que não quer que faça contigo. Muito menos ficar julgando as pessoas pelos seus próprios critérios. Isso é muito feio e perigoso. Sexto tema. Eis que estou convosco todos os dias. Ah, meus amados, esse é o motivo principal de nossas escolhas e hábitos. Ele está conosco. É uma promessa autêntica e absoluta. Veja que Mateus 28:30 é fantástica essa promessa, meus amados. O amor ágape, lá de 1 Coríntios 13, é que deve embasar os nossos pensamentos e ações. Esse sim é o nosso verdadeiro foco antes de qualquer coisa. É aquele amor ágape de cunho divino, que está além da nossa conduta, que está além de nossas forças, que só em Cristo conseguimos focar e trilhar naquela direção de aprendermos a agirmos com esse foco do amor ágape, o amor perfeito de cunho divino. Automaticamente o perdão, da mesma forma, de cunho divino. Porque o resto, amor fidelis, esse amor fraternal, é troca. Amor eros, conjugal, é troca. Isso é coisa de mortal, isso aí é normal. Toma lá, dá cá. Deu, ganha, não deu, não ganha. Sabe, meus amados, o amor ágape, ele é incondicional. Temos que aprender a focar nele e nos embasarmos nele. E isso é construir sobre a rocha.
E isso é admitir que Ele está conosco todos os dias, a rocha que nós construímos sobre ela. Para finalizar, 7º tema. O perdão e a misericórdia são os primogênitos do nosso verdadeiro amor. Eu digo mais. Sem esses dois, perdão e misericórdia, tombamos em batalha. Mas com eles, lembra do que Jesus falou para Marta, lá no Evangelho de João, capítulo 11, versos 25 e 26? Ainda que esteja morto, viverá, e quem crê nisso, que está vivo, jamais morrerá. Seremos eternos. Porque o sono da morte não é morte, é sono. Um dia será ressuscitado. Isso é ser eterno. Simplesmente ressuscitou. E quem está vivo vai ser trasladado vivo. Isto é a garantia dessa promessa do Evangelho de João. Quem crê nisso e estiver vivo, jamais morrerá. Senhor Deus, enche o nosso coração dessa certeza da salvação e de sermos portadores, pela Tua graça, do perdão e da misericórdia, Senhor. Que possamos de forma absoluta, Senhor, Te amar e amar o nosso semelhante e não nos desviarmos para lado algum. Andarmos na direção do Teu reino, na direção de Ti, e temos a certeza de vivermos a salvação desde já. E somente aguardarmos o encontro contigo nas nuvens do céu. Te suplicamos essas bênçãos agradecidas, em nome de Jesus. Amém.